Uma boa noite para quem está chegando, para quem está entrando. Antes de começar, eu vou falar um pouquinho, depois eu repito. Eu vou falar um pouquinho sobre o projeto, que é o projeto Ser Mulher. Olá, Lu, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda, Rafa, seja bem-vinda, Milena. O pessoal tá entrando. Adri, muito bom ter vocês hoje aqui. Olá, Olá, boa noite, Milena. boa noite, tudo bem? Tudo bem? O pessoal tá entrando. Eu ia só explicar um pouquinho que a live de hoje faz parte de um projeto que eu criei, Ser Mulher, e aí toda semana a gente vai ter uma live com uma profissional que lida com a saúde da mulher ou com alguma questão voltada para o público feminino, para estar trazendo conhecimento, para estar trazendo mais informação, que eu acho que só vem agregar. Tem muitas coisas que são importantes, como o trabalho que você faz do pré-natal com as grávidas, e aí você vai falar sobre isso hoje, e que muitas mulheres não conhecem, e às vezes por falta de conhecimento, por falta de informação, acaba não tendo essa, esse acesso, né? A uma coisa que pode ajudar tanto. Então, eu Sim, estou aqui hoje com a Milena, que é psicóloga Perina. perinatal e parental. E ela vai falar um pouquinho para a gente, né, Milena, do trabalho que você está desenvolvendo e da importância que é desse pré-natal psicológico, que é algo assim novo para quem está fora da área, né? Mas super importante. Então conta um pouquinho para gente de como é. Sim. Bom, primeiro, boa noite a todos, né? Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Eu tô. Que bom, espero que estejam me ouvindo bem também. Bom, eu sou, como ela falou, Milena, né? Sou psicóloga perinatal e parental. Também sou especialista em psicologia clínica, em gestalt terapia, que é a minha abordagem dentro da psicologia. E também sou especialista em psicologia hospitalar e da saúde e terapeuta de casal e família. Agora, passando depois do currículo, vamos para o assunto, né? O pré-natal psicológico. Muita gente ainda não conhece, né? Infelizmente, vejo cada vez mais algumas pessoas conhecendo, mas é muito dentro da minha bolha, né? Ainda é muito pouco. As pessoas ainda, no geral, não conhecem, né? Muito menos os médicos, os obstetras, né? Que seriam pessoas que poderiam indicar, né? Pessoas grávidas aí fazer o pré-natal psicológico, mas eles também não conhecem. Então, como você falou, elas acabam perdendo de fazer isso, que é tão importante, por falta de conhecimento. Então, eu acho ótimo você estar aqui também divulgando, agradeço pelo convite de estar aqui. Né? Eu acho que quanto mais pessoas souberem conhecer esse trabalho, melhor vai ser, não só para elas, mas eu penso que a psicologia perinatal ela é importante para construir uma sociedade melhor, né? Um futuro melhor, porque a gente precisa primeiro começar cuidando dos pais, das mães, né? Para poder a gente conseguir criar os filhos de uma maneira melhor e isso vai refletir no futuro, né? Numa sociedade melhor, Sim, esqueci a palavra. sim, com certeza. É porque se pensar assim, basicamente a mulher acaba sendo o núcleo da família, seja que tipo de família, né? Tem outras famílias que são compostas por homens, mas acaba que então você dando apoio para a mãe, essa mãe estando bem, o neném vai estar bem, essa família acaba que as questões voltadas para a maternidade também respingam no casamento, no relacionamento, então realmente a mulher tendo esse suporte é fundamental, é um trabalho Sim, lindíssimo. sim, para E aí eu gerações, né, queria futuras. Sim.
E aí eu queria saber tipo assim, como funciona, como é que é esse trabalho que você está fazendo hoje voltado para gestantes, como é que você teve essa ideia, como é que surgiu tudo isso, né, a partir da sua formação? Sim. Bom, eu fiz a formação em psicologia perinatal. Lá eu comecei a entender melhor sobre toda a importância de se cuidar da saúde mental na gestação e no puerpério também, né, no pós-parto. E aí eu fui entendendo melhor como que muda muita coisa na vida da mulher, né, quando ela é engravida, quando ela tem um filho. Então, eu fui vendo que existe como preparar essa mulher para a maternidade, porque geralmente a mulher ela cai meio que de paraquedas na maternidade. Ela chega lá no puerpério com o bebê e agora, né? Me falaram que eu tinha um instinto materno, que eu ia saber o que fazer e agora eu não sei o que fazer com esse bebê. Então, elas acabam se sentindo mães ruins, né? Porque não sabem o que fazer, acham que quando o bebê sai da barriga, pronto, ela já tem que entender o bebê, já tem que saber amamentar, já tem que saber cuidar, já tem que entender o que é aquele choro, saber tudo. Então a gente vai falando que não, né? Não é assim. Você deve saber isso, né? Quando o neném nasce com você a dúvida, porque você fala, gente, tem um universo de coisas que eu não sei e que eu preciso aprender, tipo, para ontem, né? Porque você tem um nenenzinho te olhando com uma certa demanda e realmente dá um desespero. E às vezes, assim, a gente tem uma certa visão de que, eu vou para psicólogo, ou quando eu estou com uma depressão pós-parto, ou quando eu estou com um nível exagerado de ansiedade, ou quando já está uma situação ruim. E às vezes não. A psicologia do pré-parto, o seu trabalho pode ser, não, eu estou bem, mas eu preciso de um grupo de apoio, eu preciso falar sobre o que eu estou sentindo, né? Compartilhar. É. Sim, claro. E hoje em dia tem muitos grupos de rodas de conversa, né? De grupos de mães, de gestantes, normalmente com doula, com enfermeiras, né? E não vejo muito com psicólogos. Né? Então, assim, é bom você ter um grupo para trocar experiências mesmo, né? Quanto mais, melhor. Mas o grupo com psicólogo é totalmente diferente. Por quê? Aí, o pré-natal psicológico, o modelo que eu uso é o modelo da Alessandra Reis, que foi uma psicóloga que criou esse modelo de pré-natal psicológico, mas tem outras pessoas que fazem também outros modelos. Né? O modelo que eu faço tanto individual quanto em grupo. Né? O grupo eu faço com mais uma psicóloga. Então, sou eu e mais uma psicóloga perinatal, que também é doula. A gente faz tanto o grupo de pré-natal psicológico quanto o grupo de puérperas, que é para mães com filhos de até 2 anos. É que o puerpério para psicologia não são aqueles primeiros dias, não. Dura 2 anos ou até mais. Nem para psicologia, nem para as mães, é só para a sociedade, que com 4 meses, tipo, já deu, você não é mais Sim. puérpera. Não, pra gente a gente não tem um tempo definido. Assim, cada mãe vai sentir, né? Se ela tá ali ainda no puerpério, já conseguiu sair mais. Então a gente bota aí uma média de 2 anos, mas não tem um tempo definido. Mas o pré-natal psicológico, então, eu faço individual e em grupo, né? O grupo, a gente faz um grupo fechado, tem 8 sessões, e aí cada sessão a gente traz um tema, ou mais de um, né? Dependendo da sessão, e a gente fala sobre aquele tema. Então, alguns temas que a gente debate lá: amamentação, parto, essas mudanças todas que ocorrem com a maternidade, né? Então, mudanças corporais da mulher, né? Mudanças nas relações. Isso é muito importante. A gente, inclusive, tem 2 sessões que a gente traz outros convidados das gestantes. Então, tem uma sessão que a gente traz os companheiros ou companheiras, para quem tem, claro, né? Quem tem ali o companheiro junto. E na outra sessão a gente chama as avós, porque as avós geralmente são a principal rede de apoio, né, do casal ali, da mãe principalmente, né? Então a gente chama para poder trabalhar essas relações, porque a gente fala sobre como que muda todas as relações, não é só ali com parceiro ou parceira ou com a avó, muda às vezes as amizades, né? Muda
a sua forma mesmo de sair, como você não tem mais aquela liberdade que tinha antes de ficar, vou todo final de semana, vou sair, vou virar à noite, agora não é mais assim. Claro que com rede de apoio você pode sair, óbvio, né? Muda também os papéis, né? Porque assim, às vezes você tem dentro ali a mulher, a esposa e o marido. Agora é pai e mãe. A mãe do seu esposo, sua sogra, agora ela é a avó do seu filho. A Sim. avó. Então, o nível de entrosamento familiar ele atinge um outro nível, né? E aí tem que rever como é que isso vai ser. Sim. Mas qual é a diferença, por exemplo, do grupo do pré-natal psicológico para um grupo de gestantes? Então, a gente, no nosso grupo de pré-natal, a gente passa informação também, porque a gente acha que a informação é muito importante para todas as mães, elas têm que estudar, elas têm que se informar, como você falou, né? Depois chega lá no puerpério, você quer estudar um monte de coisa, então tenta estudar antes, porque no puerpério já é aquela loucura, né? De não dormir, de cuidar da criança, ainda estudar, é difícil. Então, é um mundo muito grande de coisas, né? A gente sempre fala, comece a estudar o quanto antes. Então, estude sobre amamentação, estude sobre parto, estude sobre a educação dos filhos, tudo isso, porque quanto mais informação, melhor. Porque quando você é informada, a ansiedade diminui, você consegue lidar melhor com as coisas, porque você já conhece, você já tem o conhecimento. Então, por exemplo, a gente fala sobre os transtornos do puerpério que podem acontecer, né? E são comuns, são bem comuns até de acontecerem. Então, a gente fala sobre depressão pós-parto, a gente fala sobre baby blues, sobre, enfim, vários transtornos que podem acontecer. E a gente vai dizendo, explicando como que acontece, para quê? Não é para assustar ninguém, mas é para elas entenderem que se elas passarem por isso depois, no Já pós-parto, identifica. elas já podem identificar o quanto antes. E quanto antes você procurar ajuda, melhor. Né? Então, a informação é muito importante. Mas a gente não dá só uma informação, porque senão seria igual um grupo de doula, de enfermeira, né? Que é um curso, né? Não é um curso, a gente passa informação, mas além disso a gente vai trabalhando a parte emocional, né? A gente vai trabalhando a parte psicológica das mães. Então, a gente vai vendo como que elas estão em relação à gravidez, os medos, as expectativas. A gente trabalha muito para tirar aquela idealização da maternidade, que vai ser tudo maravilhoso, perfeito, o bebê perfeito, O idealizado, parto né? perfeito. A amamentação, E, tudo perfeito, né? não, e é bom, eu acho, porque assim, é um espaço para se falar a verdade, para se sentir aquilo que está realmente acontecendo. Porque fora é tudo extremamente idealizado. Se uma grávida chega para uma pessoa e fala, olha, eu não estou satisfeita com o que eu estou passando, a pessoa, mas como? Mas a maternidade. Então tem que ter um grupo Sim, realmente de apoio psicológico para trabalhar essas questões no nível mais profundo e uma escuta também empática, uma escuta aberta para essas questões. Porque a gente vê muito isso, né? É que nem no puerpério, você fala que não, mas a minha gravidez foi ótima. Quando eu tinha meus filhos, aí assim, a pessoa não tá para te ouvir, para te receber. Tem sempre uma crítica porque você não é boa o suficiente, não é mãe o suficiente. Então é importante ter esse espaço com profissionais capacitados para isso, para acolher essa gestante, sim, essa tem isso. puérpera também. Quando a gente vai falar, se a gente falar, avisar antes, a gente vai falar de transtornos no puerpério, nossa, eu acho que as gestantes nem apareceriam, porque já fica, parece que atrai, né? Você não pode falar de uma coisa ruim porque vai atrair. Não, não quero isso não, não fala disso. E as pessoas acham que não falando e não ouvindo sobre isso vai prevenir, né? Vai fazer com que você não tenha. Mas não, o que pode prevenir, e realmente tem estudos que mostram que o pré-natal psicológico previne o adoecimento, esses transtornos no puerpério, isso é real, então previne, né? Então, o nosso trabalho é isso, é prevenção. Mas como você falou, as pessoas só procuram psicólogo quando estão mal, quando já estão com uma depressão assim super avançada, já não conseguem mais cuidar do filho, aí vão, na verdade, nem procuram muito psicólogo, vai logo para o psiquiatra, porque quer tomar um remédio e ficar bom, né? Porque eu falo que para psicólogo você tem que ter coragem para enfrentar, né, as dores, enfrentar essas coisas difíceis, e nem todo mundo quer.
Então, o nosso grupo tem muito isso que você falou de acolher e não julgar, né? Eu acho que isso é o mais importante. É isso que a gente fala muito nos nossos grupos, tanto de gestantes quanto de puérperas, que ali é um espaço que elas podem falar, olha, eu queria pegar meu filho e jogar na parede, que eu não aguentava mais. Pode falar o que você Eu queria quiser, né? fugir, deixar meu marido e meu filho em casa. Sim, ali a gente deixa isso bem claro. Você tem medo de ser uma mãe ruim, você tem medo de não aguentar, o que for. Ali é um espaço seguro. Ali você pode falar, sem esse medo de julgamento, né? Então, isso é um diferencial que eu acho, assim, muito importante, né? E eu vejo muitas mães, as puérperas também, que participam de vários grupos de mães. Falam, não, eu já participo de grupo, então não vou fazer esse grupo aí com psicóloga. E aí eu vejo nos grupos de mães, eu participo de vários grupos de mães de rede social e tal, e eu fico vendo as pessoas se julgando, e aí às vezes a mãe posta uma coisa e sai pior, né? Lá do post. Então, é totalmente diferente você ter um grupo com psicóloga, né? E no pré-natal psicológico, então a gente fala sobre essas questões as mudanças nas relações que você estava falando, né? Como que muda o casal, ele muda as avós, agora vão ser avós, né? Então, isso é uma mudança que mexe com todo mundo, não é só com a mãe e com o pai, mexe com toda a família, né? Então, assim, seria ótimo se a gente pudesse falar com toda a família, mas a gente chama ali algumas pessoas que a gente pensa que são as principais, e elas também vão espalhando, né, isso para o resto da família, a gente sempre incentiva para ir conversando. E no caso do casal, a gente trabalha muito essa questão de como que muda quando chega uma criança, como que muda esse casamento, né? Como para o marido, se for marido, né, entender como que a mulher ela fica também no puerpério, para ele poder ter uma empatia maior, para poder entender que, porque às vezes o homem ele se sente muito excluído, ele acha que a mulher só quer saber do bebê e não gosta mais dele, né? Existe muito isso. Então a gente Sim, precisa ela encontra dois bebês. Como isso. trabalhar isso? Isso, eu atendo muitos casais assim também no puerpério que chegam com muitos conflitos, assim, porque aí o marido começa a rivalizar com o bebê, né? Rivalizar pela atenção da mãe. E também tem homens que têm depressão pós-parto, né? Uma coisa que não é muito Eu vi falada, você né? falando sobre isso num dos posts e é uma coisa que vale a pena conversar. E às vezes a mãe também tá, a tia puerpera acabou de ter um neném, ela tá numa situação frágil, esperando que o marido esteja ali do lado dela, e por outro lado esse marido também entrou numa situação frágil de uma depressão frente Sim. ao desafio de se tornar pai, né? Frente àquele momento da paternidade. Como é que é isso? Porque os homens, eles ainda são muito cobrados por eles não podem sentir, não podem ficar mal, né? Eles têm que estar ali para dar uma força para a mulher, né? Ele tem que ser sempre o forte. E a gente fala isso no grupo de pré-natal psicológico, quando a gente chama os pais, é muito legal, porque tem alguns pais que ficam, ai, mas eu queria um grupo para mim, por que eu não tenho grupo para os pais, só tem para as mães? Fala, é verdade, né? Os pais são deixados muito de lado, né? Eu sempre falo que as mães elas já não são muito vistas depois que elas têm bebê, né? Que o bebê vira protagonista e ninguém mais quer saber da mãe, ninguém quer saber como é que ela tá, Muito, né? muito, peraí, muito vistas. É um elogio, elas não são vistas quase. Pois é. É tipo, Então, como é que vai o bebê? primeiro Não, se quando bem que tem uma galera aí melhorando quanto a isso. Tem o pessoal ficando mais simpático. de tanto que a gente fala, né? Eu falo muito isso também aqui na minha página, para olharem para a mãe e tal. E eu vejo que está melhorando aos poucos, mas ainda falta muito, né? E se você tá com seu filho, encontra alguém, com quem a pessoa vai falar primeiro? Com você ou com seu filho? Óbvio que com o filho primeiro, né? Porque as pessoas não. A mãe, depois que pare, é só a mãe do fulano, né? Ela perde um pouco a identidade. Então, isso é uma coisa muito importante da gente trabalhar no grupo de pré-natal psicológico, para elas se preparando para isso. Para não chegar lá e ser um baque, né? Uma coisa assim tão grande. Ela já tem que... Claro que, por mais que você se prepare, quando chega lá na hora, é É diferente, né? sempre uma novidade, assim.
Mas Óbvio, eu acho que mas todo esse conhecimento e essa oportunidade de se aprofundar e de fazer esse mergulho é importante, que já te leva mais preparada. Não vira tudo uma grande surpresa. sim, É porque o parto em si já é uma surpresa. O nascimento do neném é alguém que você não, que você tinha uma relação, mas que você não conhecia do lado de fora. Então, é uma outra personalidade diferente da sua. Então, quando chega, né, são muitas coisas. Se você está em sim. dia com você mesmo, já é um grande passo. Sim, e isso que você falou também é muito importante, porque quando o bebê nasce, nem sempre a mãe ela olha para o bebê e já se apaixona pelo bebê, já ama mais que tudo no mundo, né? Como as pessoas falam. Então, quando não acontece isso, a mãe se sente muito mal também. Ela acha que ela está rejeitando o bebê, que ela está com algum problema, está com depressão pós-parto. Mas não, isso é comum, porque você está conhecendo aquela pessoinha ali naquele momento. Né? Então, como que, por mais que ela tenha ficado ali dentro de você por muito tempo, né, você vai criando assim um vínculo, mas é totalmente diferente depois que nasce. Você realmente vai conhecer aquela pessoa ali, né? Você vai, o amor ele vai sendo construído com o tempo, a relação vai sendo construída com o tempo. Então, isso também é uma coisa muito importante dela saber já na gestação, para já ir se preparando para isso, né? Inclusive no parto também, a pessoa que vai parir, ela pode também contar com um psicólogo no parto, para poder ajudá-la nesse momento, porque o parto a gente nunca sabe como vai ser, né? Então é uma coisa totalmente imprevisível. E a gente trabalha também com essa idealização do parto para a mulher não ficar tão frustrada se o parto não for como ela sonhou. Se precisar de uma cesariana, ela queria muito parto normal, né? Normalmente, quando acontece isso, a mulher ela pode ficar muito mal, se sentindo muito mal no pós-parto. E as pessoas não Até, conseguem compreender isso. sim, até porque existe uma discussão e um questionamento. Ah, mas pariu normal. Ah, não, mas cesárea é cirurgia. Existe uma desqualificação da mulher que tem a cesárea, muitas das vezes, ela acaba se sentindo menos mãe quando não é, quando não tem nada a ver. Né? Foi a Sim, possibilidade daquele momento, foi como aquele neném pôde vir ao mundo com saúde, bem, com vida, sim. mas existe uma cobrança, né? E uma menos-valia nesse sentido. Eu até fiz um post essa semana passada, eu estava falando sobre isso. Quem faz cesárea é menos mãe, porque eu vejo muitas que se frustram muito, né, por não conseguirem o parto normal que elas queriam. E aí elas ficam com uma raiva assim dentro delas, começam a brigar com outras mães nas redes sociais. Eu falei, gente, calma, não é isso. Né? Mas, enfim, a gente trabalha isso justamente para elas entenderem que se precisar de uma cesariana na hora, é o que precisou, né? A cesariana ali salvou a vida dela, do filho, dos dois, né? Então, o mais importante realmente é o bebê nascer bem. Né? Por mais que ela se Sim, prepare para um parto normal, a gente dá informação para ela não cair numa cesariana que ela não queira desnecessariamente, né? Então, para isso precisa ter informação. A gente sabe que a cultura da cesárea é muito grande, a cultura do desmame é muito grande. Então a gente passa essas informações, mas sempre falando que tudo bem, se ela quiser, se ela não está aguentando, quer dar uma chupeta, quer dar uma mamadeira, quer fazer uma cesariana, enfim, ela vai ser uma escolha dela. Né? Mas o mais importante é que ela saiba, às vezes também isso da chupeta, da mamadeira, né? Às vezes a mãe ela pensa, não, eu não vou dar mesmo, e não sei o que, já estudei, já sei dos malefícios e tal. A gente fala, olha, calma, porque você não sabe como vai ser no puerpério, né? Então, às vezes acontece sim. da mulher chegar ou na hora do parto e pedir uma cesariana, ou depois acabar dando uma chupeta pro bebê, e aí fica se culpando, cara, ai meu Deus, mas eu disse que não ia ser assim, eu disse aquilo. Então, Seria diferente. Até porque é tirar a maternidade do lugar de uma maternidade perfeita para uma maternidade possível. Que não adianta toda uma perfeição, não dou chupeta, não dou mamadeira, não isso, não aquilo, e a mãe está mentalmente desgastada, está mentalmente indisponível para a criança, pela demanda que ela se colocou ali, de sobrecarga, de tarefa, de tudo, né? Também tem que estar disponível, tem que ser possível que essa relação flua, que o mais importante é a relação da mãe com o bebê e do bebê com a mãe. O sim, resto é o de menos.
Se teve a chupeta, se não teve, e às vezes isso vira uma luta, uma bandeira e um desgaste também, né? E como é importante esse conhecimento e avaliar também Sim, isso. é importante que a mulher seja informada de tudo, todos os riscos da cesariana, dos bicos, e aí ela vai escolher o que ela vai querer para ela e para o filho dela. Então a gente não pode julgar porque a gente não sabe, né? Ah, pô, vou julgar com a mãe ali que deu uma espeta para criança. Você não sabe qual é a realidade dela, né? Então isso é muito importante da gente ir trabalhando. Isso da maternidade possível é o que a gente sempre fala nos nossos grupos. Vai ser o que é possível. Não adianta a gente idealizar muito, porque a gente começa a estudar, falar, então eu já sei tudo, então você é uma mãe perfeita, você é uma mãe maravilhosa, né? Já sei como educar a criança, já sei a introdução alimentar, já sei tudo. E aí vai chegar lá na hora, ela vai ver que A criança não abre a boca, cospe. não vai ser nada do que ela pensou. Às vezes pode ser parecido algumas coisas, né? Mas geralmente é muito diferente do que se imagina, né? Então, isso é importante dela ir pensando desde a gestação, né? E aí o pai, que eu estava falando do pai, né? Se a mãe ela já não é muito vista, imagina o pai, né? O pai é... Ninguém vê mesmo o pai. O pai é deixado totalmente de lado, né? O pai tem que só, né, pagar as contas e tal. Hoje em dia, cada vez mais eu vejo os pais participando, né, mais dos cuidados da criança e tal, mas ainda é uma coisa que a gente precisa. Isso é uma das coisas que a gente trabalha na sessão com os pais, né, sobre eles participarem. E quanto mais eles participam, melhor também é para a relação do casal. E a mãe fica menos sobrecarregada. A E mãe, o ela pai precisa. também entende um pouquinho do lugar dessa mãe, fala, caramba, então dá um banho, não é só um banho. Tipo, ficou 2 horas com a criança, então ela que fica 8, eu fiquei 2, eu já tô cansada, ela que fica 8. Imagina isso, né? Consegue também avaliar o lugar do outro. Sim, e a mãe ela não fica ali só com a criança. Normalmente a mãe é que é responsável por tudo, fazer tudo da casa, né? Toda a carga mental, como a gente fala, né? De organizar, de pensar no que tem que comprar para casa, pensar quando que vai levar o filho no médico, vacina, tudo fica normalmente, né? Agora até tá mudando um pouco, mas a maioria ainda é tudo para a mãe fazer, né? Então quando o pai ele participa e divide isso com a mulher fica menos sobrecarregada, fica menos estressada, então vai brigar menos com ele também, né? Eles vão conseguir ter um relacionamento melhor. E isso vai passar, né? Isso que eu falo para eles. Mesmo que a mulher ela pode ficar um pouco estranha assim, no início, que os hormônios deixam a mulher meio chora, meio, grita, se estressa. É uma loucura assim, o início, né? Principalmente do puerpério. Mas isso vai passar, né? Então é uma fase que é normal. Eu também não se preocupar achando que minha mulher tá doida. Às vezes acha que já é uma. Trocaram minha mulher na maternidade. Se a mulher chora, às vezes acham, não, é depressão pós-parto. Não, não é assim. Tem o baby blues que é hormonal, que é normal de acontecer no início, no primeiro mês e tal. Mas se continuar, você fica de olho para poder ajudá-la, se ela precisar levar ela no psicólogo, no psiquiatra, né? Então a gente também avisa, alerta, né, a família ali para poder ficarem de olho e ajudar essa mulher, porque às vezes ela precisa disso e ninguém percebe, né? Às vezes nem a mulher percebe, nem o marido, nem ninguém. Então ter alguém, quanto mais pessoas ali vigiando também, olhando, cuidando dessa mulher, melhor é, né? Então a gente, na sessão com a avó também, a gente trabalha a questão da avó respeitar. Alguém perguntou aqui o que é baby blues. Explica o que é baby blues, por favor. Sim, não, baby blues é esse início. Eu falei normalmente no primeiro mês, nas primeiras 2 semanas depois que o bebê nasce, e o humor da mulher pode ficar muito instável, porque mas por conta dos hormônios mesmo, né? Depois que o bebê sai, a placenta sai, os hormônios caem de uma vez. Então é comum a mulher ela chorar à toa, assim, por nenhum motivo às vezes. Claro que tem esse medo, tem a preocupação, e tem tudo isso que a gente falou quando o bebê nasce, que também
aumenta isso e junto com os hormônios fica essa coisa doida. A mulher tá feliz, aí tá triste, aí chora, aí tá alegre, aí grita, e ela nem sabe o que está acontecendo com ela, né? Quando ela não tem a informação, claro, né? Quando a mulher já é informada, ela já consegue entender e ela fica mais em paz com isso, né? Ela entende, isso vai passar, isso passa naturalmente, eu não preciso de tratamento, não preciso fazer nada, né? Então isso já acalma muito mais a mulher quando ela entende que é normal. Sim. Então, E fala. E... Opa, fala. eu estava falando das avós, né? A gente trabalha para as avós respeitarem o jeito de maternar da mãe, né? Porque tem muito, parece que uma briga, assim, né? A mãe quer cuidar ali do filho do jeito que ela quer, do jeito que ela acha certo. E às vezes as avós ficam, não, mas não é assim, né? Não foi assim que eu te criei, quando é a mãe da mãe, né? Não, olha, eu fiz isso com você, você não morreu, você tá ótimo, você tá bem, você tem que fazer Isso, isso bem. eu fiz isso e você não morreu, é ótimo, né? O que mais? Eu fiz isso com fulano, fulano tá vivo até hoje, não morreu. Sim, isso é muito. Então a gente já fala isso para as avós, para elas entenderem que hoje é uma outra época, né? Que hoje a gente tem muito mais informação do que a avó tinha. E também a gente fala no sentido de não culpar as avós, né? Porque quando a mulher engravida, ela começa a se remeter muito à infância dela, quando ela nasceu, a relação dela com a mãe. Então, às vezes, elas começam a ressignificar essa relação com a mãe delas depois que elas viram mães, né? Então, e aí, às vezes, ela acaba culpando a mãe, né? Poxa, minha mãe fez isso comigo, minha mãe fez aquilo, eu podia ter feito melhor, podia ter me criado de outro jeito. E às vezes acaba que piora nessa relação com a mãe. Então a gente sempre fala, olha, ela não tinha essa informação que a gente tem hoje. Era totalmente diferente naquela época. Ela fez o que ela achava que era melhor. Então a Melhor gente possível. tira esse peso também da avó, mas explica que hoje a gente já tem outras informações, a gente tem muito mais conhecimento, a gente sabe que dar açúcar para uma criança com menos de 2 anos é ruim para a criança, né? Antigamente eu não sabia disso. Então são coisas que a gente vai informando, a gente já informa a mãe e a avó para elas já saberem e não ficar aquela avó, poxa, mas só um docinho, o que que tem de mais? Se a mãe quiser dar, tudo bem, né? Mas eu tô falando para a mãe que não quer dar antes dos 2 anos, né? Então isso também, essa relação com a avó é muito importante para a gente diminuir os conflitos também no puerpério, né? Porque é uma fase complicada, ainda ficar brigando com o marido, ficar brigando com a avó, aí é muita coisa, né? Não vai dar certo. E me fala mais um pouquinho desse trabalho que você faz. É um trabalho contínuo durante toda a gravidez? É durante um período de tempo? Como é que é o trabalho do pré-natal psicológico? Então, o grupo a gente faz são 8 encontros, então são 8 semanas. A gente faz um encontro por semana e aí dura 2 meses, né? Então, por isso a gente fala que para entrar no grupo tem que ter até 30 semanas de gestação. Poder chegar aí a 38 semanas, pelo menos. A gente espera que ninguém tenha o filho antes de acabar o grupo, né? Então tem isso. Mas no individual, aí a gente já pode misturar ali com a terapia, a gente já pode fazer por mais tempo. Depende do que a gestante quer, né? Se a gestante vem procurando terapia mesmo, a gente faz terapia. E aí, em algum momento, se ela tiver ali, por exemplo, uma crise, né? Quando ela estiver melhorando, a gente pode começar a trabalhar essas questões de fazer o pré-natal ali em conjunto com a terapia. Então, por exemplo, o parto, ela tem muito medo do parto. A gente vai trabalhar não só em uma sessão parto, como a gente faz no grupo, né? A gente pode ficar ali sessões fazendo, trabalhando no meio de parto. Às vezes é um trauma, né? De um parto traumático anterior, ou porque perdeu um bebê anteriormente. Então, a gente tem essa facilidade de personalizar para cada uma, né? E seria somente com a psicóloga, né? Sim. Aí sou só eu, né? Quando eu atendo individualmente, só eu que atendo. E aí não tem, então, esse. A gente pode fazer também 8 encontros certinho, se a mulher só quiser fazer o pré-natal e tal.
mas a gente pode personalizar para cada uma de acordo com os maiores medos, maiores dificuldades. A gente também faz uma sessão de preparação psicológica para o parto, né? A gente pode fazer uma visualização do parto, para ela já ir se preparando psicologicamente para o parto, que também é muito Que importante, né? lindo! Porque as mulheres, elas pensam que se preparar para o parto é só preparar o corpo, né? Quer dizer, nem precisa preparar o corpo, né? Mas muitas querem preparar o corpo. Mas ninguém pensa na preparação psicológica, né? Como que é importante? O parto, ele é um evento muito psicológico. Se você tiver ali Sim. muito medo, às vezes a mulher entra numa crise ali que para o parto, né? Para de progredir. E aí, às vezes, se não tiver uma psicóloga ali para poder trabalhar, às vezes acaba indo para uma cesariana por conta disso, né? A mente é a que vai comandar, né, o parto, não é só o Sim, eu já bebê. tive. Sim, eu já tive uma amiga que estava toda preparada para o parto, duas que eu conheço, que estava toda preparada, é normal, é normal. Na hora do vamos na contração, olha, eu quero cesárea. Eu quero cesárea agora. E é válido isso, mas também você vê como chega o limite daquela pessoa. Eu não dou conta disso. Então, às vezes, você realmente está no meio do parto, está numa crise, está numa questão. Falam sobre partolândia, né? Porque você tá ali naquele momento, gente, tudo passa pela sua cabeça. Fala, gente, é o momento de parir, podia ser só. Parece que tem um filmezinho passando. Eu achava que tinha sido só comigo. Aí eu vi outros depoimentos de mulheres falando do momento do parto. Eu falei, gente, é uma loucura mesmo. Aquela Sim, chuva de hormônios, a cabeça vai longe. Muita sim. coisa acontece. E assim, E pedir você. uma cesárea no meio do parto normal é super normal, é super comum de Sim, acontecer, né? Porque chega ali na fase de quando vai para o expulsivo, quando a criança vai nascer mesmo, aí a dor já é muita, a mulher já tá ali, às vezes, muitas horas, não aguenta mais, fala, não vou dar conta, quero uma cesárea. Mas aí quando falam isso é porque o bebê já vai nascer, né? Aí quando a equipe é uma equipe mais humanizada, mais preparada, a mulher tem uma doula, né? Não tem alguém ali para ajudar. Aí para normalmente dar um ela, suporte para ali, para aquele momento, sim, né? ela consegue manter ali, continuar e parir. Mas tem realmente algumas que chegam no seu limite, não aguentam mais mesmo, querem uma cesárea. Então a gente precisa saber identificar se é só o medo ou essa fase normal que toda mulher passa, ou se realmente ela não É o aguenta mais limite de mesmo, né? cada um. Porque às vezes, eu sempre vejo relatos de parto, depois que a mulher para e tal, ela fala, nossa, muito obrigada por essa equipe ter me ajudado a não desistir, a ter ficado ali. E elas ficam muito felizes com isso. Quando elas acabam indo para cesárea, elas ficam depois com culpa, porque eu fui fraca, não aguentei, fui para cesárea. Então, por isso que o suporte psicológico, ter uma psicóloga no parto pode fazer muita diferença, porque principalmente quando é uma psicóloga que não é ali da maternidade, que não conhece a mulher, né? Quando é uma psicóloga que já fez o pré-natal com ela, ou já fez um acompanhamento psicológico com aquela mulher, já conhece ela, já sabe dos medos dela, dos conflitos, ela vai conseguir trabalhar A, ali no parto com muito mais. a Letícia está falando aqui, ó, quando o parto é traumático, existe algo para curar o trauma? Existe um trabalho nesse sentido? Quando, por exemplo, Sim. aqui no Brasil, eu nem sei se existe, eu ia até te perguntar isso, se existe uma relação de depressão pós-parto com violência obstétrica. Eu não sei se já tem algum estudo sobre isso, porque eu sei que existe bastante depressão pós-parto, mas eu não sei se existe relação da depressão com o trauma e o que é feito isso. Se a Você quer mulher falar um pouquinho estiver. sobre isso? Sim, só tô Prepara, lendo aqui o peraí. comentário. E se a mulher estiver bem informada e preparada para cada fase do parto, sabe que quando acha que não vai aguentar mais, é a hora que está nascendo. Sim, Sim, por isso que a gente fala que se informar é muito importante, porque quando a mulher ela não sabe disso, ela chega lá no parto, chega nessa hora aí que ela não aguenta mais, e fala, não vou aguentar, porque vai demorar ainda para nascer, eu já estou assim há muito tempo, não aguento mais. Ela não sabe que se ela está sentindo aquilo, é porque o bebê já vai nascer. Porque quando ela sabe que isso é normal, ela já fica mais tranquila. Não, eu sabia que isso ia acontecer, eu tô nessa fase, mas tudo bem, o bebê vai nascer tá já, não vou chegando o aguentar. expulsivo.
e aí ela vai, né? Então, isso é muito importante. Por isso que a gente faz também esse trabalho de informar as mulheres, né? E aí, falando E do sobre o trauma, trauma, você. Isso. então, eu tô até terminando eu tô terminando ainda a minha especialização em psicologia hospitalar e da saúde, né? E o meu TCC que eu tô terminando agora é justamente sobre violência obstétrica e sobre a atuação do psicólogo. Então, eu falo justamente sobre como que o psicólogo pode agir. Pode agir na prevenção, que é na informação, no pré-natal psicológico, no parto, porque no parto não que o psicólogo vai ficar ali fiscalizando, né, o que estão fazendo, mas como você disse, a mulher, ela fica ali na partolândia, ela não sabe, às vezes, o que está acontecendo, o que ela quer, já parece que esquece as coisas. Então, a gente trabalha com os parceiros, se eles forem os acompanhantes do parto, a gente vai trabalhando isso com eles no pré-natal psicológico, para eles também se informarem, fazer o plano de parto junto com a mulher, se informar, saber o que ela quer, para ele também conseguir garantir os direitos dela no parto, porque às vezes ela não consegue monitorar o que está acontecendo, né? Então, se vem um médico e fala, eu vou ter que cortar aqui, né? Fazer uma episiotomia, cortar o períneo que o bebê não está nascendo, não sei. Quando a mulher ela já sabe que aquilo não é preciso, que não, isso não ajuda nada, que isso é uma violência, ela vai falar, não, eu não quero que faça isso. Mesmo que o médico seja um médico ruim, que fique, então você quer matar sua criança, vai fazer um terror psicológico. Quando a mulher está bem certa disso, ela vai bancar isso. Não, você não vai fazer isso comigo. Mas quando a mulher não está conseguindo, o parceiro, o acompanhante que estiver com ela, tem que estar ali ajudando, né? Então, a mulher, ela precisa de alguém para trazer ela para um pouco da realidade, falar, olha, é isso que você queria, sabe? É isso que você se planejou, para poder ela voltar, ela entender, não, realmente é isso, eu tô preparada, eu vou conseguir. Então, por isso que a gente no parto, a gente pode fazer muito essa diferença de trazer a mulher para a realidade. E aí no pós-parto, às vezes a mulher, ela pode não ter a psicóloga ali no parto, né? Mas aí, depois que ela pariu, ela, por exemplo, sofreu violência obstétrica, ela teve um parto traumático, ou ela teve que ir para cesariana mesmo não querendo. Ela pode ficar muito mal nesse pós-parto imediato ali, né? E aí, ela não tem com quem falar isso às vezes, né? Porque a mulher, ela acabou de parir. Ela não pode falar que ela tá mal, né? Ela não pode falar que ela sofreu, que ela tá triste, que ela não teve o parto que ela queria, porque ela acabou de ter um bebê, ela tem que estar feliz. Como Ela tem assim, que estar né? muito feliz. Então, Como é que é? A maternidade dá até. A maquiagem é de graça. Para todo mundo, para tipo, a pessoa ser recebida, na perinatal, né? A pessoa é recebida e tá todo mundo maquiado, tudo bonitinho, não tá com aquela cara de parto sim. normal, descabelado. Você tá toda arrumadinha, foi tudo bem. Aí quando o bebê nasce bem, fica todo mundo vai julgar a mãe, se a mãe estiver mal, né? Como assim seu bebê tá bem e você tá aí triste? O que importa é que seu bebê tá bem, né? Então a mulher acaba guardando isso para ela. Ela guarda e às vezes não fala para ninguém sobre o parto dela, sobre o parto traumático. Hoje em dia também eu vejo que isso está começando a mudar, porque eu já vejo muita gente relatando, já sabe, já conhece mais sobre violência obstétrica e tal. Então já consegue falar mais sobre, já vê que realmente é uma violência, que não é uma besteira, não é uma frescura, que o que importa é que o bebê tá bem, pronto, né? Então, mas mesmo assim, tem alguém Alguém querendo entrou na minha participar. live. Pedi um colinho aqui. Mas mesmo assim, tem. Ai, meu Deus, esqueci, perdi o fio do que eu tava falando. Um colinho da mamãe. Você estava falando sobre violência obstétrica, estava falando Sim, sobre o do parto, pós-parto, né? Que no às vezes a mulher pós-parto, não tem estava com quem falando falar, né? Então, isso. o psicólogo ali também pode ajudar, né? Pode ser um psicólogo dali da maternidade mesmo, se a mulher não tem uma psicóloga dela, né? Mas se ela tem uma psicóloga, porque ela fez o acompanhamento, fez o pré-natal, ela pode chamar a psicóloga ali ou fazer chamada de vídeo, que hoje em dia tem, né, o atendimento online muito mais fácil, para conversar com a psicóloga, poder chorar, poder
falar sobre o que ela passou, falar tudo que ela sentiu, o que ela está sentindo naquele momento, ou as dificuldades dos primeiros momentos com o bebê. E ali depois também, esse acompanhamento pode continuar no puerpério, que a gente acha também muito importante, né? De continuar um acompanhamento psicológico durante o puerpério, porque realmente é um período muito difícil normalmente, né? Então, deixa eu ver, existindo trauma, existe algo para mudar essa percepção? Sim, isso eu tô falando assim, para todas as mulheres é bom ter um acompanhamento no puerpério, mas para quem Muito teve um parto traumático, para quem sofreu violência obstétrica, para quem teve um parto que não gostaria, teve uma cesárea que não gostaria, o acompanhamento psicológico se torna muito mais importante, porque as mulheres às vezes elas guardam isso, não trabalham isso, e aí engravidam de novo. E aí vem todo aquele medo, aí eu não quero mais parto normal, só quero cesárea, porque eu sofri uma violência, ou E às vezes. como ressignificar isso? Porque numa segunda gravidez, se a primeira gravidez foi com muita dificuldade, como você falou, com trauma, durante a segunda, tudo isso vem à tona e aí o neném ela já tá grávida. Eu falei, agora? Como é que nasce? É normal? Ah, mas é cesárea? Como é que isso... Sim. E aí, às vezes, a mulher ela só vem quando já engravidou de novo e já está com medo do parto, né? Então, é importante quanto antes poder trabalhar isso melhor, né? Não esperar engravidar. Às vezes a mulher ela não quer engravidar mais por conta do parto. Aí, às vezes isso atrapalha também na relação sexual porque ela fica com medo de engravidar, né? Então, às vezes ela não quer fazer sexo para não engravidar. E às vezes também atrapalha na vida sexual por conta de realmente sentir dor, né? Quando a mulher ela é cortada, quando sofre alguma Sim. violência assim, ela pode realmente ter muita dor, ela pode sofrer e isso atrapalhar a vida sexual, e atrapalha o casamento, e atrapalha tudo. Na, na segunda, a gente vai ter aqui uma live com uma fisioterapeuta pélvica que trabalha essas questões relacionadas a períneo, que aí você tem uma série de complicações quando isso acontece, né? Quando você tem um parto muito traumático ou sofreu algum tipo de corte. Aí tem a fisioterapia pélvica que também ajuda, né, de uma forma mais realmente local ali para fortalecer o períneo, para ver o que pode ser feito para a região. Que realmente, às vezes, e aí eu falo da fisioterapia, que é do meu lugar de fala, às vezes, assim como o pré-natal psicológico hoje, poucas pessoas conhecem, mas cada vez mais pessoas estão conhecendo. A fisioterapia pélvica hoje também ela é um pouco mais conhecida do que ela era 5 ou 10 anos atrás, porque a única opção que tinha era de a mulher tinha algum problema e acabava indo direto para uma cirurgia de períneo. E você vê Uhum. uma geração toda que foi, e hoje, como isso através da fisioterapia pélvica, seja na preparação do parto para evitar grandes lacerações, seja no pós-parto para recuperar, como isso também, o conhecimento dentro da área médica foi crescendo. Hoje em dia, os médicos indicam, e a gente vê que também é mais uma forma da mulher se reconectar com isso, né? Trabalhar isso que de alguma forma foi perdido para voltar a ter uma melhor relação sexual, se sentir mais Sim, mulher, perder um pouco o sim. medo também. Então são coisas que às vezes as pessoas não sabem, mas que também existem, né? Nossa, estão comentando aqui, né? Falaram que há 30 anos ela sofreu episiotomia e naquele tempo não tinha nada para ajudar. E aí a Letícia falou que mora na Itália e lá é quase a mesma coisa que o Brasil de 30 anos atrás. Ah, sinto muito. Ela perguntou se é segunda-feira. Segunda-feira a live? Você falou? Vai ser segunda-feira às 9. É. Segunda-feira às 9 vai ser Isso com a fisioterapia pélvica. Isso de a mulher ser cortada, de ter essa dor na vida sexual, você imagina em que a gente estava falando da mudança no casamento, a mudança da a mulher em relação ao seu corpo, já fica normalmente com uma baixa autoestima. E imagina ela não conseguir nem fazer sexo porque dói. Então, junta tudo isso e realmente tem casamentos que acabam por conta disso, né? Então, é muito complicado. A gente precisa informar muito as gestantes, enquanto elas estiverem gestando, para elas se prepararem para o parto, para tudo isso. E aí, depois, ela pode trabalhar isso em terapia sobre o parto traumático, né? Ela pode ir trabalhando isso para
cada vez isso ir doendo menos, né? Não que ela vá realmente esquecer, porque um trauma a gente não esquece, assim, né? Mas a gente pode ir ressignificando, que é dar um novo sentido, você começar a não doer tanto em você quando você lembrar daquilo, falar sobre aquilo. E aí você vai estudando, por exemplo, se você vai para um segundo parto, você trabalhando isso e estudando, entendendo como que é o processo de parto, entendendo sobre violência obstétrica, quais são os seus direitos, o que podem ou não fazer com você, você já vai evitar sofrer violência obstétrica de novo. Então você já pode ficar mais tranquila, mais segura, né, de poder parir de novo, porque você agora já é uma outra pessoa, agora você já é uma pessoa informada, você está ali com doula, com psicóloga, com acompanhante também informado. Então vai ser uma experiência provavelmente muito diferente da sua anterior. Então é possível sim parir novamente, mesmo tendo passado por um parto traumático antes. E agora eu lembrei que você falou da depressão pós-parto, né, com um parto traumático. Tem sim essa Tem relação. alguma relação. É um dos fatores aí que podem realmente contribuir para a mulher desenvolver uma depressão pós-parto. Então, por isso que a gente trabalha muito com isso de prevenir a depressão pós-parto. Eu falo disso, de prevenir a violência obstétrica. Eu, aqui no meu Instagram, eu passo muita informação, né? Eu posto muito sobre o que é violência obstétrica, o que pode, o que não pode. Eu dou informação sobre os malefícios da cesariana, sobre os malefícios da chupeta, da mamadeira. E aí muita gente acha que isso é um julgamento, está falando, mas não é para julgar, né? Eu dou informação porque eu acho que é importante. As mulheres precisam saber. Porque a maioria que escolhe uma cesariana ou escolhe dar um bico artificial para o filho, não é porque ela sabe de todas as informações e mesmo assim ela quis dar. Né? Porque falaram, não, pode dar uma espeta, é bom que acalma a criança, não tem problema nenhum. Ou pode ir para uma cesariana, porque a cesariana é ótima, você não sente dor, você. E não é isso, né? Então não tem benefício nenhum você dar Não, o um bico. julgamento é aquilo que você estava falando do início, é dar conhecimento para que o outro escolha. E assim, eu vejo muitas grávidas conseguindo estudar. Eu me lembro da minha gravidez e eu brinco que todos os neurônios fugiram e eu fiquei burra. Eu só conseguia assim, eu trabalhava, eu dormia e eu assistia Netflix. Então, tá com profissionais que tinham conhecimento era fundamental. Porque eu Sim. não fui da grávida que lia, não sei o quê. Não, eu não tinha esse nível de. Eu fui entender, me aprimorar, tipo, buscar conhecimento depois. Na época que eu estava grávida, o que eu fiz foi escolher uma equipe que eu achei que tivesse pronta para estar do meu lado e me dar o conhecimento que eu precisava. Mas para Uhum. algumas pessoas é isso. Então, assim, é importante que no seu Insta você tenha informação sobre Sim. tudo isso, mas não é realmente um julgamento, é a informação ali já prontinha, ninguém precisa ir em outro lugar ficar pesquisando e para conhecer e para poder decidir, até para falar, não, eu discordo da Milena, ou não, eu concordo nisso, do que ela está colocando, e se posicionar Sim. perante a própria vida, né? Porque eu tô falando isso porque, por exemplo, tem grupos às vezes no Facebook que eu vejo alguém falando, eu sou mãe de primeira viagem, eu não sei, eu devo dar chupeta, eu devo dar mamadeira, e aí eu vou, pego um post de profissionais, pediatras que eu confio, né? Que eu só posto, gente, assim, coisa que eu confio, que é realmente baseada em evidência científica, e nunca de achismo, né? E aí eu pego, boto lá informação, olha, tem esse malefício e tal. Aí vem um monte de mãe e começa a quase me xingar. Tipo, não, mas se ela quiser dar, ela dá. Gente, mas tudo bem, eu não estou julgando se ela quiser dar. Mas eu acho muito importante dar informação para ela poder escolher conscientemente, tanto parto quanto qualquer outra coisa, né? Eu ia falar isso, estudei muito sobre o parto, li muito, só que a hora do parto eu não pude escolher a equipe. Às vezes acho que ter a informação acabou sendo pior para mim, porque foi tudo diferente do que aprendi. Infelizmente, isso pode acontecer também, de chegar na hora, não é a equipe, é outra pessoa, e às vezes a mulher ela acaba sendo engolida pelo sistema, né? Chega lá, o médico fala, olha, você tá, o bebê não nasceu até agora, tem que ir para uma cesariana. Mesmo a mulher sabendo que não tem nenhuma indicação para cesariana, ela vai, porque tá ali o médico falando, ela vai fazer o quê? Fala, não,
não vai fazer, que eu sei mais que você que é médico. Não dá. Então, assim, é importante estudar para tentar o máximo possível evitar sofrer violência, de ter um parto traumático. Mas, infelizmente, a gente pode acabar sofrendo mesmo assim, mesmo estando informada, mesmo com acompanhante, né? Seria maravilhoso se todo mundo pudesse escolher sua equipe de um parto humanizado, mas infelizmente a gente sabe que as equipes particulares são muito caras e por plano de saúde praticamente impossível, né? Então muita gente acaba indo para o SUS, porque no SUS tem algumas maternidades aqui no Rio que são referência em parto humanizado, são muito boas, e realmente as mulheres conseguem ter um parto respeitoso, humanizado pelo SUS, o que é ótimo, mas infelizmente é um ou dois hospitais no Rio todo, né? O resto é um hospital ruim mesmo, que tem mais violência, infelizmente, né? É isso aí, engolida pelo sistema. Meu parto foi normal e com uma episiotomia sangue frio. Nossa, realmente isso ainda acontece, infelizmente, aqui no Brasil também acontece. Viva o SUS! Isso aí. Isso da episiotomia, muita gente ainda faz sem anestesia, que é um absurdo completo. E muita mulher também não denuncia depois, né? Porque é uma coisa muito dolorosa, que ela quer esquecer, não quer pensar nisso, e aí acaba não denunciando. Então é importante também que em algum momento que ela consiga, né, que ela possa denunciar para que a gente possa diminuir esse número de violência obstétrica, que infelizmente ainda é muito alto aqui no país, né? Tem mais hospitais no SUS e que tem mais casas de parto, né? Porque aqui no Rio a gente só tem uma e tinha um projeto há muito tempo já aí para ter mais casas de parto no Rio e não andaram mais, né? Esses projetos ficaram por aí mesmo. Sim. O que E mais? Faltou é alguma coisa isso. de eu falar? Acho que não. Ó, ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Aproveitar aqui a presença da Milena, tirar alguma dúvida. Eu vou falando de outra coisa, vou lembrando de outra. Aí às vezes eu me perco, falando, meu Deus, eu não terminei o que eu estava falando antes. Aí eu não Não, você sei falou, se. falou do seu trabalho, falou da questão do trabalho que você faz junto ao pai, junto às avós, falou de como é o grupo voltado para grávidas. É, são 8 sessões, que começa na 30ª semana. Eu estou aqui ouvindo e acompanhando. E falou da importância. Eu acho que foi. Hoje você conseguiu falar bastante coisa. Ó, parabéns pelo seu projeto. Obrigada. E pelo seu projeto, né? Você que está fazendo esse Ah, projeto aqui no sim, Instagram. obrigada. O projeto é meu, o trabalho é seu. Sim. É, porque eu acho que é fundamental isso. A gente pode, assim, quanto mais mulheres conhecem o que é possível, mais a gente pode se cuidar, se preservar, se conhecer, se cuidar. Eu acho que o grande desafio da nossa geração como mulher é o cuidado, o autocuidado, seja dentro da maternidade, se preservando, percebendo, sabendo o que está acontecendo ali, seja dentro de um casamento, de um relacionamento, né, preservando o seu próprio espaço, seja na vida profissional. Então, eu acho que o cuidado em todas isso, em todas essas dimensões é fundamental. E aí eu também pensei da questão da fisioterapia, porque é uma coisa casa com a outra, né? A gente dentro do trabalho da maternidade é o tempo todo a emoção e o corpo em plena transformação e como a gente pode ter subsídios para passar por tudo isso da melhor forma possível, né? É um projeto que eu dedico a todas as mulheres. O pré-natal ele deveria ser multiprofissional, né? Mulher, seria ótimo ter ali no lugar só, sabe? Vai na clínica fazer o pré-natal, já faz o ginecológico, né? O obstétrico, já faz a fisioterapia, já faz o pré-natal psicológico. Hoje eu já estou vendo algumas equipes de parto humanizado tendo a psicóloga, né, na equipe, mas normalmente a psicóloga ainda não é muito atuante, não participa do parto, não. A maioria das gestantes acho que não faz o pré-natal psicológico. Então é importante a gente divulgar, espalhar para todo mundo que a gente conhece, se conhece alguma gestante, fale sobre o pré-natal psicológico, fale da importância de se cuidar da saúde mental desde a gestação
como eu falei no início da live, né? Isso vai poder ajudar a mulher maternar melhor, isso vai ajudar no vínculo da mãe com o bebê, isso vai ajudar na família estar melhor, poder cuidar melhor desse bebê sem violência, como era feito antigamente, né? Então, quando a mulher ela tá bem, ela consegue cuidar dessa criança sem descontato na criança, sem ficar gritando o tempo todo, sem ficar brigando com a criança. Então, ela vai conseguir criar um ser humano, né? Que vai ser um adulto menos violento, vai ser um adulto, um ser humano melhor no futuro. Então, para a gente mudar o futuro, as próximas gerações tem que começar pelos pais, cuidando dos pais. Sim. Sim, a gente estava falando isso, que aqui no Rio, Silvia, a gente tem dois hospitais, dois, né? Dois hospitais e uma casa de parto só que trabalha de forma a possibilitar o parto humanizado, mas realmente ainda precisa ampliar muito essa rede para que exista essa acessibilidade a todas as mulheres, de uma equipe Inclusive o multidisciplinar. pré-natal psicológico, né? A Alessandra Reis, que eu falei lá no início, que criou esse modelo de pré-natal psicológico, ela atua no SUS, lá em Brasília, no hospital. E aí ela implementou esse pré-natal psicológico lá. Ela fazia em grupo, fazia assim, um grupo de espera, de sala de espera, enquanto as mulheres estavam ali esperando para ir no obstetra, ela puxava a gestante e falou, gente, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Tem um minutinho para ouvir as palavras de uma psicóloga, né? Para poder ir divulgando isso para as mulheres, mesmo do SUS, né? Isso é muito importante. Então é isso. Eu acho que mais alguma pergunta? E quem quiser, tá, seguir a minha página lá, eu tenho muitos vídeos, tenho muitas informações, eu sempre divulgando. Eu tenho canal também no YouTube, que é Gestando Paz. Então eu falo muito sobre essas questões todas que eu falei, sobre o puerpério, sobre cuidar dos filhos. E enfim, tudo que eu acho importante, que eu vejo profissionais sérios, eu vou colocando aqui na minha página para vocês também irem se informando. Minha página é Psi Milena Puga. É só você ir na página da Escreve, Renata. Escreve. escreve aí, bota no. Deixa eu ver. Dá um enter que aí todo mundo vê. Mas é só clicar, eu acho que aqui em cima, no nome, que vai, né? E no post também, no post da Renata tem lá o meu Instagram. No YouTube é Que bom. Gestando Paz. Isso, vou botar aqui também. Lá no link da minha bio tem o link para o YouTube também. Muito bom e necessário falar sobre tudo isso. Gratidão. Ai, que bom. Obrigada. Eu sempre fico feliz, assim, de saber que a gente, com isso, a gente já está ajudando algumas mães, né? Isso é muito bom. Sim, e eu acho assim, não só as mães, mas as mulheres de uma forma de todo. Porque se a gente, como mulher, a gente sabe, conhece disso, a gente pode também acolher e amparar outras mulheres e ter um discurso menos preconceituoso, menos culposo, um discurso mais leve, mais acolhedor, mais de troca. Tem que Então, eu ficar acho que uma dando. conversa, até um trabalho desse, é não só para as grávidas, mas também para a mulher de uma forma como um todo, para a gente mudar essa mentalidade que a gente tem por aí. Sem ficar dando tanto palpite, né? Eu tenho até um post aqui que eu falo, troque os palpites pela faxina na casa da puérpera, né? Para ajudar, em vez de ficar falando, vai e ajuda, né? Vai, faz alguma coisa. Então é isso, Ah, né? então é O isso. Instagram não Eu tá queria cortando, não. agradecer. Eu acho que vai cortar daqui a pouco. Eu queria agradecer a sua presença, a sua contribuição, você vir poder falar hoje sobre o seu lindo trabalho aqui, compartilhar um pouquinho do seu tempo e do seu conhecimento com a gente. Muito obrigada, Milena. Nada, eu que Obrigada. agradeço o convite. Que bom. E Obrigada obrigada a a todo todos. mundo também. E aí eu vou me despedindo. Um beijo a todas. Um beijo. Tchau, tchau. Qualquer coisa podem me chamar no privado, tá bom? Qualquer dúvida. Boa. Ih, peraí, me perdi. O quê? Não, vou finalizar, estava Ah, aqui tá. procurando o botão. Um beijo. Beijo. Obrigada. Nada, tchau.